Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de Noções de Direito Civil 2. Estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre o direito das coisas. Vamos, a partir de agora, para o estudo das formas de aquisição da propriedade de bens imóveis. Então, vamos lá. A propriedade de bem imóvel pode ser adquirida de forma originária e derivada. Ela será originária quando desvinculada de qualquer relação com o titular anterior, não existindo aí uma relação jurídica de transmissão. A maioria da doutrina entende aqui que são os casos da acessão e da uso capião. Ela será derivada quando houver uma relação jurídica com o antecessor. Existe transmissão da propriedade de um sujeito a outro, que é o caso aí da aquisição de propriedade por registro público. Então, vamos começar a falar sobre o primeiro tipo de modo de aquisição da propriedade imóvel, que é a uso capião. Quem nunca ouviu falar de uso capião? A uso capião nada mais é do que um modo de aquisição da propriedade. Esse modo de aquisição da propriedade ocorre após o curso de um tempo da posse mansa, pacífica e de vários outros requisitos que nós estudaremos. Então, nada mais é do que um exercício de um poder sobre uma coisa sem a dependência de qualquer outra pessoa. Ou seja, o antigo proprietário ou antecedente possuidor não participam deste momento de aquisição da posse da coisa. Isso porque o que levou à aquisição da propriedade desse bem imóvel foi a posse continuada mediante o uso capião. Um dos requisitos que nós veremos em relação ao uso capião é o requisito do tempo. Aqui no uso capião a gente tem uma prescrição aquisitiva. Por mais que no direito, geralmente, a noção de decurso de tempo seja uma questão negativa, aqui no uso capião o decurso do tempo ocorre positivamente, uma vez que, após ocorrido aí o prazo exigido pela lei, é que ocorrerá a aquisição da propriedade. Ou seja, não se perde algo ou um direito. Aqui, com o decurso do prazo, se adquire um direito. Agora, a uso capião ela é um estudo bastante polêmico e é bastante discutido entre os doutrinadores. Isso porque a uso capião ela seria uma forma de alguém adquirir uma coisa sem pagar por ela. Seria aí uma forma de alguém se tornar proprietário de uma coisa sem ter utilizado o modo mais comum de aquisição, que é o contrato de compra e venda. Por isso, então, muita gente critica essa forma de aquisição da propriedade. Aqui eu estaria aí indo em desacordo com o princípio da perpetuidade, que é uma das características do direito da propriedade. Ou seja, eu tiraria a propriedade de alguém sem que ele assim quisesse. Mas o que a gente precisa entender aqui é que são vários os requisitos para poder ocorrer a aquisição da propriedade mediante uso capião. E um dos requisitos é a inércia do antecedente proprietário. Mas como assim a inércia? A inércia ela ocorre quando o proprietário ele não contesta a posse, ele fica parado. Ele não faz nada. E ele não faz nada aí quando alguém entra no seu imóvel e começa a usá-lo. Nós vimos aí na última aula que se alguém esbulhar a posse de alguém, essa pessoa ela tem o direito de entrar com uma reintegração de posse. Agora, se ela não entra com a reintegração de posse aí em 10, 15 anos, pressupõe-se que ela tem o quê? Renunciado o seu direito de propriedade. Ou seja, ela mesma não quer mais aquele direito de propriedade. E ao invés dela vender ou ao invés dela doar, ela simplesmente abandonou esse imóvel. E a gente sabe que a propriedade ela precisa atender à função social. Ou seja, ela precisa ter uma utilidade. Se eu não faço com que esse imóvel tenha uma função social, eu simplesmente abandono o imóvel aí por 10, 15 anos. E esse imóvel fica passível de ser adquirido por uma outra pessoa por meio aí da uso capião, ok?
Vamos entender melhor, então, quais são os pressupostos da uso capião. Então, são pressupostos da uso capião a coisa hábil, a posse, o tempo, o justo título e a boa-fé. Quanto à coisa hábil, precisamos entender que a uso capião, apesar de nós estarmos estudando neste momento os modos de aquisição da propriedade imóvel, é bom que a gente entenda desde já que a uso capião também pode ser para bens móveis. Mas isso nós estudaremos quando a gente for ver então aí o modo de aquisição da propriedade imóvel. Existe, então, a possibilidade dessa aquisição de bem móvel mediante uso capião, o que é mais incomum, mas existe sim essa previsão. Então, a gente já conclui aí que a uso capião ela é possível tanto de bens móveis quanto de bens imóveis. Mas existem aí alguns bens que não podem ser usucapíveis, ou seja, eles não são coisas hábeis. Por exemplo, todos aqueles bens que possuem alguma proteção econômica, como eu disse aí para vocês, tudo aquilo que não pode ser comprado, tudo aquilo que não pode ser locado, como por exemplo as coisas que estão aí fora de comércio, também não podem ser usucapidos os bens públicos. Por isso que nada disso daí, então, são coisas hábeis para uso capião. Bom, um outro requisito importantíssimo que é predominante quando a gente fala aí da uso capião é o elemento posse. Ou seja, a obrigatoriedade de o autor da ação de uso capião ter que comprovar que estava de posse dessa coisa utilizando esse bem. Além disso, essa posse ela precisa ser uma posse mansa, uma posse pacífica, sem que haja nenhum tipo de contestação do antigo proprietário ou do antigo possuidor. O outro pressuposto é o elemento tempo. É o tempo que estará como uma forma de prova da utilidade dessa coisa. A comprovação de que eu me mantive nesse imóvel durante o tempo suficiente, ou então mais do que suficiente, para que o antigo proprietário ou possuidor pudessem se manifestar e contestarem essa minha posse. Ok? Outro pressuposto aí é o justo título. O justo título, ele nada mais é do que um título, um documento, em que eu poderia ou eu teria condições aí de ter o meu direito de propriedade registrado nesse título, nesse documento. Mas aí, por alguma razão, esse documento tem algum defeito e não pode ser registrado, por exemplo. Outro pressuposto aí é a boa-fé. Então, para uso capião ordinária, por exemplo, também se exige, além do justo título, a boa-fé. E a boa-fé é quando o possuidor ele não sabe dos vícios da posse. Ele não sabe nem do vício da violência, nem da clandestinidade, nem da precariedade. Ele não sabe aí que essa posse é uma posse injusta. Ele não sabe que foi adquirido mediante esses vícios o bem. Se ele não sabe, então ele é um possuidor de boa-fé. Então, ele pode propor uma ação de uso capião ordinária, que nós estudaremos ainda hoje, para poder adquirir a propriedade deste bem. Agora, um detalhe bem importante. Eu não preciso provar que eu não sabia dos vícios se eu tenho um justo título. Se eu tiver o justo título, se eu tiver, por exemplo, o compromisso de compra e venda, o Código Civil aí ele entende que presume-se que nesse caso existe a boa-fé. Mas essa presunção ela só existe se não houver uma prova contrária, ok? Bom, nós temos aí várias espécies de uso capião.
e nessa aula nós vamos entender quais são essas espécies e quais são os requisitos para cada uma delas. Então nós temos aí a usucapião extraordinária, a usucapião ordinária e a usucapião especial constitucional. E aí nós temos uma subdivisão. Nós temos a especial rural e a especial urbana. E temos também a usucapião urbana coletiva. A partir de agora, nós vamos analisar quais são os requisitos para cada espécie de usucapião. O que um possuidor ele precisa para então entrar com uma ação e requerer a propriedade daquele bem imóvel, mediante o atendimento aí desses requisitos. Vamos começar então pela usucapião extraordinária. Ela está prevista aí no artigo 1238 do Código Civil. A usucapião extraordinária é aquela em que eu preciso de um tempo maior de posse e menos requisitos. Eu gostaria que vocês observassem esses dois prazos, esses dois critérios temporais, porque nós vamos entender que quando eu utilizo a coisa para sustento, quando eu utilizo a coisa para utilidade econômica, quando eu utilizar a coisa para tirar o meu rendimento ou da minha família, eu vou dizer que eu tenho uma posse-trabalho. E quando eu tenho uma posse-trabalho, se eu provar que é uma posse-trabalho, eu consigo uma redução de 5 anos do requisito exigido pelo Código Civil. Ok? Bom, então se de uma forma geral a usucapião extraordinária é a forma de aquisição dessa propriedade, quando eu comprovar que eu tenho no mínimo 15 anos de posse. Porque aqui precisa ser posse. Vamos esquecer então a mera detenção. Vocês lembram aí lá das aulas passadas que enquanto tiver um vício de violência ou de clandestinidade, não há posse. Então eu só começo a contar o prazo quando esse vício se encerrar, quando ele acabar. Aí sim eu começo a contar o prazo aí de 15 anos no caso, provando que eu tenho essa posse de 15 anos e ainda que eu tinha o ânimo de dono. E aqui, para que alguém possa adquirir a propriedade mediante a usucapião, precisa obrigatoriamente apresentar a intenção de ser o dono e somente aí, então, propor essa ação judicial. Além disso, essa posse de 15 anos, ela tem que ser uma posse contínua, mansa e pacífica, sem que haja violência, sem que haja uma interrupção, sem que haja uma contestação do proprietário, ok? A usucapião ordinária, ela está prevista no artigo 1242. O requisito temporal aqui na usucapião ordinária, ele é menor, porque nós temos mais um requisito além daqueles exigidos na usucapião extraordinária. Então eu tenho uma posse de 10 anos, que pode ser reduzida novamente se for posse-trabalho. Eu mantenho o requisito do ânimo de dono, a posse mansa, contínua e pacífica, mas eu preciso também apresentar um justo título e boa-fé. Então, a usucapião ordinária é aquela que eu tenho uma quantidade de tempo menor, desde que eu apresente aí o justo título e a boa-fé. Nós precisamos entender que o justo título seria, então, aquele documento hábil para me garantir o direito de propriedade. Se ele não tivesse aí uma inconsistência, se esse documento aí não tivesse uma irregularidade, por exemplo, um contrato de compra e venda sem que tenha havido o devido registro no cartório de imóveis competente. Então, aqui eu tenho um contrato, eu tenho um justo título, que se tivesse sido devidamente averbado, registrado, eu teria propriedade daquele imóvel. Como ele não foi registrado, eu tenho aí um justo título, mas que não me garante ainda por si só a propriedade.
Se eu apresentar esse justo título, eu posso exigir em juízo a uso capião com um tempo menor aí de 10 anos. Ou, se for o caso, como a gente viu aí, de 5 anos. Ok? Nós temos também o uso capião especial ou constitucional, que é a mesma coisa. E nós temos ela rural ou nós temos ela urbana. A especial rural está lá no 1239 do Código Civil. É aquela posse, então, que é de uma forma mais resumida. Vamos ver? Então, eu consigo provar que eu estou há 5 anos neste imóvel rural. Eu não posso ser proprietário de qualquer tipo de imóvel, rural ou urbano, não importa. Eu não posso ser proprietário de qualquer tipo de imóvel. Esse imóvel em que eu estou exercendo a posse há 5 anos, ele não pode ter uma área maior do que 50 hectares e eu produzo nessa área. Eu trabalho nesse imóvel, eu faço desse imóvel a minha moradia. Já no uso capião especial urbana, que está no artigo 1240 do Código Civil, ocorre quando eu tenho a posse também de 5 anos. Eu também não sou proprietário de qualquer outro imóvel, seja urbano, seja rural. Eu dei utilidade para esse imóvel, para minha moradia, para minha família. E a área do imóvel urbano, ele não pode ser superior a 250 metros quadrados. A gente também tem a uso capião urbana coletiva, que está prevista no artigo 10 do Estatuto da Cidade, que é aquela uso capião que tem como objetivo legitimar ou regularizar as grandes propriedades ou comunidades, em que eu não consigo aí, ou não é possível delimitar o espaço, a posse de cada um daqueles moradores, ok? Então, eu tenho uma população de baixa renda que estabeleceu naquele local a moradia. Só que aqui é um grupo ou uma comunidade e não é possível identificar qual é o terreno daquele grupo, daquela comunidade. E essa área é uma área total de mais de 250 metros quadrados. Então, o grupo daquela comunidade entra com uma ação de uso capião. Se faz a aquisição da propriedade daquele terreno como um todo, que tem que ser maior do que 250 metros quadrados. E se dá a propriedade a todo aquele grupo dentro de suas devidas cotas partes. Por isso que se chama de uso capião coletiva. Então, nós temos várias pessoas que exerceram a propriedade sobre a totalidade daquela coisa. Bom, para finalizar, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a uso capião extrajudicial. Então, os requisitos aqui permanecem os mesmos. Eles são idênticos às espécies e permanecem que permanecem as mesmas, tanto o extraordinário, o especial como o ordinário. Tudo do mesmo jeito. É só a forma de concretização desse direito de propriedade que é diferente, porque não é realizado no judiciário, mas lá no cartório. Então é isso. Encerramos então o primeiro modo de aquisição da propriedade imóvel, que é o uso capião. Vamos falar agora do próximo modo de aquisição da propriedade imóvel, que é a aquisição pelo registro público. Nós precisamos entender que esse modo de aquisição, ele está previsto nos artigos 1245 a 1247 do Código Civil. Porém, nós temos uma lei especial que trata acerca dos serviços públicos. Então, precisamos compreender que a aquisição de uma propriedade imóvel, ela se dá mediante o registro de um instrumento público. E esse registro do instrumento público, a forma, as diretrizes, os requisitos, as condições estão todas determinadas e disciplinadas pela Lei 6.015 de 1973, que é a chamada Lei de Registros Públicos. Bom,
E o que determina o Código Civil com relação à aquisição da propriedade de bem imóvel? O Código Civil ele vai dizer que um bem imóvel, a aquisição da sua propriedade, ela precede de um negócio jurídico. Ela precede, então, de um contrato de compra e venda, de doação, ok? Mas para a aquisição da propriedade de um bem imóvel aqui, são necessários 2 atos. Para que eu possa afirmar que alguém se tornou proprietário de um bem imóvel, esses 2 atos eles precisam estar aperfeiçoados e eles são cumulativos, ou seja, eu preciso dos 2 atos. Vamos ver? O primeiro ato aí, então, é a escritura pública e o segundo, o registro no cartório de imóveis. A primeira fase, o primeiro ato, não gera ainda esse direito de propriedade. Por isso, a gente não pode confundir a escritura pública, que é o primeiro ato, com o segundo ato, que é o registro de propriedade da escritura pública. O próprio Código Civil ele vai estabelecer pelo artigo 108 que todos aqueles bens imóveis cujo valor ultrapasse aí 30 salários mínimos, eles precisam, para serem registrados, estarem então formalizados através de uma escritura pública que é realizada aí em qualquer cartório de notas do país. Para só depois esse documento, essa escritura, ser registrada no cartório de registro de imóveis competente, onde o imóvel aí é cadastrado. Agora, se o valor do imóvel ele é menor que 30 salários mínimos, eu posso, então, fazer um simples contrato, um simples instrumento particular de compra e venda diretamente e promover o registro desse título lá no cartório de registro de imóveis. Então, a propriedade do imóvel ela só será adquirida aqui, após esse registro, a averbação no cartório de imóveis, onde o imóvel aí possui registro, que geralmente é o cartório do município, quando só tem um, ou quando se tem mais de um cartório de imóveis no município, você vai precisar consultar quais os cartórios para poder saber onde esse imóvel estaria cadastrado, ok? A cessão. Outra modalidade de aquisição de propriedade imóvel é a cessão, que nada mais é do que um acréscimo, um ajuntamento de uma coisa à outra. Na cessão, nós vamos entender que existe aquela regra do principal e do acessório. Alguém já tem a propriedade de uma coisa, porém essa coisa ela sofre um acréscimo, ela sofre um ajuntamento. E aí eu preciso saber quando é que eu terei, então, o direito de propriedade sobre esse acréscimo. A cessão ela pode ser natural, mas também pode ser uma cessão artificial. A cessão natural é aquela, então, em que o acréscimo na minha propriedade virá sem qualquer intervenção humana. E a artificial, o acréscimo vem mediante, então, uma intervenção humana. Então, de forma natural, nós temos a formação de ilhas, o aluvião, a avulsão e o alvéolo abandonado. E nas acessões artificiais, nós temos as construções e as plantações. Vamos começar, então, com a formação de ilhas. Temos aqui no seu regulamento tanto o Código Civil quanto o Código de Águas, que tratam aí sobre o mesmo assunto. A ilha nada mais é do que uma extensão de terra, de cascalho, de elementos naturais que é cercada por águas. Então, aí formada uma ilha, uma ilhota. Essa pertencerá aos ribeirinhos, na proporção das suas testadas, que é aí aquele limite de área, ok? É a extensão de área do ribeirinho na encosta do rio. Levando-se, então,
como ponto de referência a linha que dividir a porção de terra surgida no meio do rio em duas partes iguais, receberá cada proprietário a porção de terra surgida de seu lado. Então, na primeira regra, se a ilha surgiu justamente no centro do leito do rio, eu traço uma linha mediana. Essa linha mediana, ela divide o leito do rio ao meio, né? E cada proprietário, ele terá direito à ilha de acordo com as suas testadas. Agora, e quando essas ilhas, elas se formam fora daquela linha mediana que eu disse aí para vocês? Aí fica muito claro, né? Eu traço a linha mediana e aí, nesse caso, considera-se o acréscimo aos terrenos ribeirinhos que forem fronteiros desse mesmo lado. A terceira regra é aquela regra que vai falar quando as ilhas se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio. Então, por exemplo, se eu tinha uma faixa de terra e a água, por algum motivo, ela se desdobra de forma natural e ela abre um novo braço do rio. Então, claro que essa faixa de terra continua pertencendo àquele que era proprietário da terra antes do desdobramento do novo braço deste rio. Bom, agora a aluvião. A aluvião, ela nada mais é do que um acréscimo de terra que acontece de forma muito vagarosa, de uma forma contínua. Ao longo de anos, ela vai aí aumentando, vai tendo um acréscimo. Olha aí, no desenho, nesse exemplo, ao longo dos anos, o rio foi trazendo terra que foi se depositando nessa propriedade, deixando ela maior aí com o curso do tempo. E por óbvio, de quem é aí, então, esse aumento de terra? Claro que ele continua sendo do proprietário do imóvel, ok? Bom, e a avulsão? A avulsão também é um acréscimo da minha extensão territorial, só que ela acontece de forma abrupta, de uma forma imediata, de uma forma mais intensa. É quando, por exemplo, acontece um terremoto e um pedaço de terra ele se desloca de uma faixa territorial abruptamente e se adere a outra faixa territorial, tá? Vamos ver? O que é importante ressaltar que é preciso que ocorra uma aderência a outro território para que a gente fale de direito de propriedade. Então, esse proprietário que adquire essa propriedade, quando for possível identificar de onde essa terra veio, ele vai passar a ter obrigação de indenizar quem era o proprietário daquela faixa de terra. Porque ele, no caso aí, ele acabou se beneficiando, mesmo que naturalmente, da extensão de terra, tá bom? Outra forma de acessão é o álveo abandonado, que nada mais é do que o leito do rio que secou, tá bom? Vamos ver? É basicamente o abandono do rio. Então surge aí uma extensão de terra e quem seria o proprietário dessa terra? Lembra aí da linha mediana? Acontece o mesmo aqui. Eu traço a linha mediana e a minha propriedade vai até o limite dessa linha mediana. Bom, e as acessões artificiais? São elas aí as construções e as plantações. São aquelas, então, que eu tenho uma intervenção humana em relação aí ao acréscimo ou aos acréscimos, então, da coisa, da propriedade, ok? Aqui também o acessório, ele vai seguir o principal. Via de regra, se eu sou dona de um lote, a construção que tem lá ou que eu faça também é minha. Se eu sou proprietária do terreno em que eu plantei, a plantação também é minha. Segundo o Código Civil, aquele que semeia, aquele que planta ou aquele que edifica em terreno alheio, ele perde em proveito do proprietário as sementes, as plantas e as construções.
Agora, se ele procedeu de boa fé, ele terá direito a uma indenização por isso, tá bom? Mas, se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno puro, e ele de boa fé plantou, edificou o local, ele irá adquirir a propriedade do solo. Mas, claro, ele terá que pagar uma indenização fixada judicialmente se não tiver um acordo aí entre as partes, ok? Era isso que eu tinha para falar na aula de hoje, e na próxima aula nós falaremos então sobre o próximo modo de aquisição da propriedade imóvel. Eu aguardo vocês, obrigada pela atenção e espero que fiquem bem. Fiquem com Deus.